Meus irmãos, estamos nos 500 anos da Reforma Protestante. Essa semana mesmo, quinta-feira próxima passada, tivemos um majestoso, lindo, maravilhoso, para a glória e louvor do Senhor, um culto de ações de graças e celebração por essa data da Reforma. Presbiterianos da região, principalmente do nosso sínodo ali presentes, num culto que quem não foi, realmente perdeu. Mas nós trouxemos uma lembrancinha, que foi o impresso do culto que tem ali, para quem quiser levar a liturgia do culto e guardar a lembrança dessa data tão significativa dos 500 anos da Reforma. Mas a Reforma, que foi aspirada por um inglês chamado John Wycliffe, não aconteceu no seu tempo. O Wycliffe não viu isso acontecer. A história da Reforma na Inglaterra começa com Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica, infelizmente, não por uma razão teológica ou doutrinal, mas rompeu por questões pessoais, ligadas ao poder, à vaidade e ligada principalmente ao prazer. Porque ele abdicou, não é, da sua esposa, a mulher com quem ele casou-se, e assim, antes que ela morresse, casou-se com outro. E como a igreja não quis anular esse casamento, ele rompeu com a Igreja Católica. E fez com que na Inglaterra se adotasse uma igreja anglicana, que não obedecia ao Papa, mas ao rei da Inglaterra. E, apesar de ter tido um reinado por mais de 30 anos, Henrique VIII não fez praticamente nenhuma reforma religiosa significativa na vida da igreja da Inglaterra. Só mesmo no final de sua vida, quando ele promulgou e liberou a leitura da Bíblia na língua inglesa, usando a tradução feita por William Tyndale, homem que ele havia mandado matar porque tinha feito a tradução da Bíblia para o vernáculo. Agora ele pegou essa Bíblia e outorgou para o povo, e fez com que fosse lida nas igrejas a Bíblia na língua do povo. Mas logo depois deste ato, ele morreu. E o reino foi sucedido pelo seu único filho, homem. Filho de Jane Seymour, que foi a terceira das 6 esposas que Henrique VIII teve. E quando Eduardo, que ficou com o título de Eduardo VI, assumiu o trono da Inglaterra, ele estava, irmãos, ainda na puberdade, não era nem adolescente. Mas ali, no seu reino, começou uma reforma da igreja na Inglaterra. Porque Eduardo foi assistido pelo Duque de Somerset, por John Knox, que se veio para ajudar, tornando-se o capelão da corte inglesa, por Thomas Cranmer, o autor do livro comum de oração, um grande reformador, e assim ele foi assessorado por homens e fez, pela graça de Deus, uma reforma substancial na igreja da Inglaterra, tirando ídolos, colocando a Bíblia ao alcance do povo, fazendo com que nas igrejas houvesse um culto de acordo com os padrões bíblicos, e nas principais universidades inglesas, a saber, Oxford, Cambridge, foram colocados reformadores e homens de Deus, e assim aconteceu uma reforma, e iniciou uma reforma religiosa na Inglaterra.
E eu estou contando essa história à guisa da época dos 500 anos da Reforma Protestante, mas também por causa da similaridade desse texto que eu acabei de ler. Josias reinou também mais de 30 anos. E quando assumiu o governo do reino de Judá, ele tinha apenas 8 anos de vida. Mas se você prestar atenção, o versículo 1 do próprio capítulo 34, segundo Crônicas, diz o seguinte: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Não é? Começou a reinar. A palavra e o verbo começou está também, não é? Nos versículos seguintes, quando diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ele ainda moço, ou seja, com 16 anos, começou o verbo, novamente começou a buscar o Deus do seu pai. E no 10º ano, novamente o verbo começou a purificar Judá e a Jerusalém, quebrando os altos, destruindo os ídolos e exigindo que o povo se voltasse para Deus. Josias foi um rei de Judá. Não era filho de Davi. Quando a Bíblia diz filho de Davi, seu pai, está falando de sua descendência. Porque o seu pai, Amon, foi aquilo que pior podia se imaginar de um rei de Israel. Se você vai ler a pequena e a curta história do pai de Josias, Amon, diz a Bíblia que ele fez tudo quanto era mal, fez tudo errado, provocando a ira de Deus. Portanto, Josias foi criado por pais dos quais não lhe deixou absolutamente nenhum bom exemplo. Aí, irmãos, a gente fica pensando como de um pai tão perverso, incrédulo, idólatra, e tão desviado dos propósitos de Deus, podia dessa família ser gerado um homem como Josias. Quando você vê a história de Josias, lá no livro de 2 Reis, porque eu estou lendo aqui 2 Crônicas, no capítulo 23, versículo 25, sabe o que diz? Que Josias foi um rei tão bom que antes dele, incluindo Davi, que depois dele não houve nenhum rei semelhante ou igual a ele. E que as Escrituras registram isso para dizer, de todos os reis de Israel, ninguém foi igual a Josias. Este menino que assumiu o governo, com 8 anos, ainda adolescente, tomou medidas severas para que o seu reinado fosse um reinado teocrático. Em outras palavras, fosse o governo de Deus para o povo. Nós estamos vivendo tempos difíceis e de muita crise e de também de descaso para com o governo do Brasil. Porque o povo brasileiro não consegue mais nem levar a sério o descaramento da situação. A forma como está se governando o Brasil, onde os governantes se distanciam de Deus, buscam seus próprios interesses, alimentam a corrupção e fazem de tudo para se manter no poder, em detrimento do sofrimento da população e dos menos desprovidos. E assim mesmo querem, a custo de ferro e fogo,
manter-se no poder. Esses homens não estão procurando a Deus. Esses homens não estão pensando sequer, nem muito menos crendo, que a solução para o Brasil, para qualquer nação, está em Deus. O Deus que não muda, o Deus que pode, o Deus que é Deus. No tempo de Amon, que precedeu Josias, a idolatria campeou em todas as cidades. Ninguém ia mais ao templo do Senhor construído por Salomão. Pelo contrário, as pessoas subiam os montes e aos altos em busca dos seus balaíns, em busca dos seus ídolos. Os sacerdotes se viam para queimar incenso em homenagem a esses deuses. A nação enfrentou um caos sobre medida, um distanciamento de Deus. A moral, a economia e tudo mais estava em bancarrota. Não tinha solução, aparentemente. Mas esse homem de Deus, cercado assessorado por homens como Ilquias, e também por homens como o próprio profeta Jeremias, que viveu esse tempo. Inclusive, quando Josias morreu, Jeremias, o profeta de Deus, compôs lamentações em homenagem ao falecido rei Josias. Quando o presbítero Hélio hoje leu aqui Lamentações capítulo 3, um texto um tanto pesado, onde lá para as tantas, já no final do capítulo 3, do capítulo 2, aliás, não é? Capítulo 2, desculpe. Ele está dizendo assim, estendesse o teu arco e lançasse as tuas flechas sobre mim. Aquilo ali foi exatamente o que aconteceu com Josias. Josias morreu com várias flechas que o atingiu no campo de batalha. Depois de 30 anos de governo. Esse homem de Deus, ele teve uma guerra contra o Egito. E Neco, o rei do Egito, disse: Josias, por favor, não vá ao campo de batalha, porque eu te estimo muito, Josias. Eu não quero que ninguém te fira, Josias. Eu te respeito, eu honro você. Não vá para o campo de batalha. Isso pode fazer com que você corra o risco. E Josias vestiu-se não como rei, mas vestiu-se como uma pessoa comum. Foi para o campo de batalha e lá ele foi morto a flechadas. Teve a sua vida, portanto, disseminada com menos de 40 anos de idade. Ainda jovem. Mas durante os 31 anos que reinou sobre Jerusalém, este homem fez reformas, esse homem fez mudanças, esse homem chegou até a obrigar. Sabe o que é obrigar? Que todos os súditos honrassem o Senhor, louvassem o Senhor, oferecessem sacrifícios ao Senhor, crescem em serviço ao Senhor. E punia quem não lhe obedecia. Tornou-se o estado de Judá um estado teocrático, governado não por ele, Josias, mas governado por Deus, pelo Deus que ele cria e honrava, que infelizmente não era o Deus do seu pai Amon, mas era o Deus de Israel, era o Deus de Davi, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este homem, Josias, é um exemplo de um jovem fiel a Deus, que não tinha uma religião de nome, mas tinha uma religião de vida. De alguém que se comprometia com a verdade, de alguém que se comprometia com a pureza de vida diante do Senhor. Alguém que teve o poder na mão, mas não se apropriou do poder para permitir corrupção. Aquele que fez realmente tudo possível que está ao seu alcance para manter o culto a Deus,
a devoção ao verdadeiro Deus, na esperança de que a solução para o Estado estava em Deus, a solução para a família estava em Deus, a solução para a sua vida estava também em Deus. Esse jovem, portanto, é um exemplo, e não é à toa que a Bíblia diz assim, que antes dele e depois dele não houve semelhante a ele, como alguém que buscasse o Senhor como ele buscou. Mas esse texto, meus irmãos, que eu acabei de ler, me chama também a atenção, quando diz o seguinte, que Josias serviu ao Senhor com tanta integridade, sem perder o equilíbrio. Ele não fez as coisas por uma devoção cega, por uma superstição ou por qualquer outro sentimento. Ele fez com cuidado e equilíbrio, de modo que diz a Bíblia, que nem se desviou para a direita nem para a esquerda. Mas quando eu vejo o testemunho desse jovem, eu fico desejando que Deus levante jovens como Josias, porque a gente está vendo aí jovens crescendo e nascendo e crescendo na igreja, e que vão para a faculdade, e lá com o mundo da intelectualidade, e lá com o mundo também do humanismo, que significa a ideia de que os homens procuram resolver as suas situações pelas próprias forças dos homens, pela própria força do homem. Esse humanismo exacerbado que existe particularmente, não apenas nas universidades do nosso Brasil, mas existe no coração, principalmente dos governantes do nosso país, em todas as áreas. Eles creem que os programas, principalmente de ordem econômica, vão resolver o problema do Brasil. Portanto, eles confiam neles, no homem. A solução está no homem. E não é assim que Josias via as coisas. Mas eu vejo, às vezes, jovens que estão e servindo a Deus aqui na igreja, mas de repente, quando saem daqui para o berço universitário, aí eles querem ser iguais aos outros, viver como os outros jovens. E esses jovens vivem afetados pela filosofia de seriados, de novela, principalmente na Globo, às 6 horas da tarde, ensinando aos jovens adolescentes como é que se procede na vida. Uma sexualidade descomprometida em busca apenas do prazer. Resolver seus problemas por si mesmo. Muitas vezes sem respeitar também os pais. Distanciados da palavra de Deus. Este é o mundo em que nós estamos vivendo, do qual muitos jovens estão se desviando, irmãos. Presta atenção. Josias colocou no seu coração não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ser um jovem fiel e comprometido a Deus. E ele foi abençoado. Mas pastor, mas ele morreu desse jeito? Sim, irmãos, um dia ele tinha de morrer. Inclusive, quando o livro de Reis registra a morte, essa morte trágica desse jovem rei Josias, que diz que antes dele e depois dele não houve nenhum igual, o próprio texto diz que Deus se agradou sobremaneira da vida de Josias. Mas apesar de se agradar de Josias e de aprovar, evidentemente, o que Josias fez como rei, exercendo sua influência para dignificar, para glorificar a Deus, o texto diz lá o seguinte: no entanto, Deus não deixou de fazer o que estava proposto a fazer, que era emitir julgamento sobre o povo de Judá. Quando em vida, Josias chamou Ilquias. E Ilquias foi e lia a Bíblia, lia a palavra de Deus para todo o povo. Fez uma restauração no templo. Pegou os sacerdotes idólatras que haviam morrido, queimou seus ossos e pegou as cinzas desses sacerdotes
e colocava em cima dos altares que eram destruídos, altares erguidos a ídolos. Quer dizer, ele fez realmente todo o trabalho. Mas um dia a profetisa Hulda mandou um recado para o rei dizendo assim: apesar de você estar fazendo tudo certinho conforme Deus manda, Deus está dizendo, ele vai muito em breve emitir um juízo severo sobre o povo de Judá. O que realmente aconteceu. Ainda naquele século, Josias viveu por volta do ano 640 a.C., e ainda naquele século, os babilônios invadiram Judá e levaram o povo cativo. Deus não desviou esse juízo por causa de Josias. Mas ficou muito claro, quando a gente lê essa história, que apesar de Deus não ter desviado, Deus retardou o juízo que deveria cair sobre Judá por causa de Josias. Preste atenção, irmãos. Seus filhos serão responsáveis diante de Deus pelo que eles pensam, pelo que eles fazem, pelos seus atos. Assim como também você é. Mas seus filhos podem ser abençoados por causa de sua fidelidade a Deus. E são abençoados. E se você tiver poder, e tem poder, para exigir que seus filhos sejam cumpridores dos deveres para com Deus, não se desviar da palavra de Deus, não abandonar os cultos, não abandonar a vivência cristã, que é o que está acontecendo muito hoje. Os pais, muito cedo, estão perdendo o controle sobre os seus filhos. Ontem mesmo, quando tivemos aqui um debate sobre a influência da mídia, atualmente, na presença das crianças, dos adolescentes, mostrando, irmãos, coisas absurdas acontecendo, porque os pais estão perdendo muito cedo o pulso, o governo, a disciplina, a demonstração dos filhos. Ao invés de impor, de educar, de vigiar, de zelar e mostrar quanto isso é importante, estão dizendo assim, eles não querem, então faça o que quer. Pois se seu filho for fazer o que quer, não se exima da sua irresponsabilidade. Porque diante de Deus, de acordo com sua palavra, vocês, pais, são responsáveis por criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, na disciplina e no ensino, que é a demonstração do Senhor. No encorajamento. Não deixe seus filhos a mercê, e sem regras, sem controle. No uso da mídia, da internet, fiscalize, estabeleça limites, exija. Se seus filhos se esforçam quando está chovendo, quando o sol está muito quente, ou quando deu um problema no carro, que não tem mais carro, mas eles vão assim mesmo e arranjam um jeito de ir para a escola, porque não pode vir também à igreja com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo. Por que é que relaxamos com as coisas de Deus e não relaxamos com as coisas que julgamos ser importantes para os nossos filhos relacionados ao mundo? Se seus filhos se formarem, tornarem-se doutores, tornarem-se pessoas grandiosas, de grande respeito e influência na sociedade, lembrem-se, isso não é o mais importante do que ter seus filhos nos caminhos do Senhor para honrar e glorificar o Senhor. Pois, afinal de contas, eu, você, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E o objetivo principal, primordial da nossa vida é glorificar a Deus. Viver para o Senhor. Tomemos o exemplo de Josias, que morreu jovem, sim, com 39 anos de idade. Mas tomemos esse exemplo como alguém que, pela graça de Deus,
fez o que pôde para que as cidades do seu governo, principalmente Jerusalém, fosse restaurada e houvesse uma reforma religiosa no meio do povo. Porque ele entendia que não há reforma, seja moral, educacional, religiosa, não há nenhuma reforma substanciosa que realmente mude o destino das coisas, se não for a reforma tendo Deus como Senhor. Feliz é a nação, o povo, a família, o pai e os filhos, cujo Deus é o Senhor. O que estiver ao seu alcance, irmãos, para manter esse processo, manter este afã, manter esta meta, faça. Não se omita. Faça com que você e a sua casa sirvam o Senhor e o nosso estado e o nosso Brasil seja salvo pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.